A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 2 e versículo de número 15, que vai nos dizer assim: informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian. E assentou-se junto a um poço. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. A palavra do Senhor vai nos dizer que Faraó, ele procurou matar a Moisés. Mas Moisés, ele fugiu. Moisés, ele foi protegido pelo próprio Deus. E ele foi para Midian. Muitas vezes Deus, ele vai nos esconder, ele vai nos proteger, porque ele sabe da fúria de Faraó contra a nossa vida. Não se entristeça por portas se fecharem. Não se entristeça por algumas rejeições. Muitas vezes é Deus armando o cenário para que a gente venha receber a proteção, o livramento que vem dos céus para a nossa vida. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Moisés, ele já era homem. Ele já estava grande quando ele viu seus irmãos ali e os labores penosos deles. Ou seja, ele viu os hebreus sofrendo, trabalhando. E a Bíblia nos diz que ele viu um certo egípcio que espancava ali um hebreu que era do seu povo. E quando ele viu aquilo, irmãos, ele não se conformou. E ele matou a um egípcio. E ele pensou, ninguém viu, ninguém sabe. Porém, a Bíblia vai nos dizer que no outro dia, ele saiu ali e ele viu dois hebreus brigando. Quando ele vê dois hebreus brigando, ele os repreende. Quando ele os repreende, um deles vai lá e diz assim, versículo de número 14. O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Moisés sabia que depois daquelas informações que foram ditas sobre ele, do que ele havia feito, ele seria morto. Então a Bíblia diz que ele fugiu. Por quê? Porque Faraó ficou sabendo que ele se levantou contra um egípcio e o matou. E Deus, irmãos, estava no controle de tudo o que estava acontecendo na história de Moisés. Deus levou Moisés para Midian para trabalhar nele, para forjar o caráter dele, para o aperfeiçoar para a grande obra que Deus tinha com ele. Muitas vezes a gente não entende algumas mudanças na nossa vida, algumas rotas que mudam, algumas portas que se fecham, mas Deus está dizendo, tudo faz parte de um propósito. Deus estava no controle do que estava acontecendo na história de Moisés. Deus me trouxe aqui com esta palavra para te dizer: eu estou no controle de toda a mudança na tua história, não tenha medo. Faraó não conseguiu tocar em Moisés porque Deus tinha um plano. E hoje Deus, ele diz para você: eu tenho um plano na tua vida, e é por isso que inimigos teus não conseguirão te tocar. Eu estou te escondendo. Muitas vezes Deus nos esconde. Muitas vezes Deus nos protege, nos guarda, e a gente não entende as mudanças. Não foi fácil a mudança aqui para Moisés. Imagine, ele criado ali, dentro do palácio, como filho da filha de Faraó, ou seja, como um príncipe, durante praticamente toda a sua vida. E agora, a Bíblia diz que ele foi para a terra de Midian. Nem sempre, irmãos, nós vamos entender as mudanças e as rotas de Deus, mas os escolhidos passam por isso. Passam por tempos de transição. É por isso que quem é escolhido por Deus não pode se apegar a lugares. Não pode se apegar a placas, não pode se apegar a pessoas. Porque se for apegado, sofre. Você vai observar que muitos escolhidos de Deus passaram por muitas mudanças. Inclusive aqui o próprio Moisés. Moisés, quando ele nasce ali entre o seu povo, havia um decreto de morte contra todos os meninos hebreus. E a Bíblia diz que ele foi colocado ali à beira do rio. Ou seja, ele não pôde ser criado pela sua mãe como filho de sua mãe. Uma grande mudança já começou a acontecer na história de Moisés desde que ele era criança.
Você vai observar que foram muitas mudanças que foram acontecendo. A filha de Faraó o encontra e cria ele como filho dela. Quando ele está ali, aprendendo dos costumes, acostumado a morar no palácio, tendo sua regalia como um príncipe, agora ele precisa sair errante, fugido, porque Faraó queria matá-lo. Mas tudo aquilo, irmãos, fazia parte de um propósito de Deus. Entenda uma coisa, toda mudança que Deus permitir na tua vida faz parte de um propósito. É Deus para te amadurecer às vezes. Deus, ele usa até mesmo o Faraó que te persegue, sabia disso? Para que o propósito dele aconteça na tua vida. Para que você entenda que é ele quem direciona os teus passos. Irmãos, Deus tinha um grande propósito com Moisés. E quem direcionaria os passos de Moisés seria o próprio Deus. Assim é na nossa história. Deus é quem direciona os nossos passos. Foram 40 anos aqui que Moisés ficou em Midian. Ele ficou ali aprendendo a apacentar rebanho. Ele ficou ali sendo tratado até chegar o tempo que ele se tornaria o libertador dos filhos de Israel que estavam na terra do Egito. Até chegarmos à conclusão do propósito de Deus na nossa vida, nós vamos ter que viver algumas fases. Vão ser necessárias algumas mudanças na nossa história. E nós precisamos estarmos abertos para essas mudanças, porque senão a gente sofre. Porque senão a gente pode até mesmo que perecer. Imagina comigo, se Moisés insiste em ficar no Egito. Se Moisés insiste em ficar no palácio, ele morreria. Porque a Bíblia nos diz, irmãos, que Faraó procurou matar a Moisés quando ele ficou sabendo que Moisés tinha matado um egípcio. Ou seja, Faraó não estava brincando. Moisés precisou sair do Egito para salvar a vida dele. Às vezes, Deus permite alguns cercos se fecharem para a gente sair de alguns lugares, porque senão a gente não sai. Se Deus não fechar alguns cercos, se Faraó não ameaçar, muitas vezes nós ficamos no comodismo. E eu vejo Deus tirando pessoas aqui do comodismo e dizendo: o meu propósito é maior. O meu propósito é maior e você não pode se acomodar. Eu tenho algo maior para fazer, irmãos. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Deus iria levantar Moisés com um extraordinário propósito para o livramento de milhares de pessoas. Você acha o quê? Que a vida dele seria fácil? Que ele só ficaria ali dentro do palácio, sendo criado pela filha de Faraó, chamado de príncipe, somente isso? Cheio de regalias? Claro que não. Por um tempo Deus permitiu ele ficar ali para aprender. Mas depois Deus disse: agora é tempo de sair, agora vai para Midian. Agora eu quero trabalhar, eu quero tratar você em outro lugar. Deus vai levar pessoas aqui para outros lugares para tratar você, para que você tenha maturidade, para viver o propósito dele. Para que você esteja preparado e preparada. Observe bem a história de Moisés. Foram ciclos de mudança. Mudança desde o nascimento. Mudança quando ele já era homem. E Deus está dizendo: não se apegue a lugares e a pessoas, porque eu tenho mudanças para você. Eu sei que quando falamos em mudança, nos amedronta, principalmente da forma que Moisés saiu aqui. Porque Moisés não saiu amigavelmente. Moisés não saiu porque quis, dizendo: agora eu vou para a terra de Midian, porque lá Deus tem um propósito comigo e Deus quer me ensinar algo. Não. Ele saiu de lá fugido. Você vê isso de maneira muito clara. Versículo 15. Informado desse caso, procurou Faraó matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó. Ou seja, Moisés saiu fugido. Deus, ele nos tira de lugares do jeito que ele quiser. Se ele quiser armar cenário, ele arma da forma dele. E nós temos que obedecer. Nós não temos que entender os propósitos de Deus. Nós não temos que entender fechamentos de ciclos. Nós não temos que entender quebras de aliança. Nós não temos que entender mudanças de cidade, de estado, de igreja, seja do que for. Você tem que estar preparado para isso. Você tem que estar preparada para isso, porque o propósito de Deus é maior do que aquilo que você pensou para a sua própria vida. Quando nós passamos, irmãos, a viver para o Senhor, e Deus tem um propósito na nossa história, é Ele quem vai ditar
como vai ser a nossa vida. É Ele quem vai ditar quais serão os passos que a gente vai dar. É Ele quem vai ditar onde você mora. É Ele quem vai ditar onde você congrega. É Ele quem vai ditar quem fica na tua vida e quem sai. Porque o propósito dele é maior. Moisés, irmãos, tinha um chamado extraordinário. E ele estava sendo preparado para o mesmo. Ser preparado não é fácil. Ser preparada não é fácil. Imagine aí recomeçar a vida em um lugar que ele nem conhecia. Com pessoas que ele nem conhecia. Sem a regalia que ele tinha, decando rabancho de rasto, porque ele era príncipe. De príncipe, ele começou a morar de favor. Depois que ele foi príncipe, irmãos. Quando você não tem uma coisa e passa a ter, é uma coisa. Mas quando você tem, perde a outra. Imagine, ele teve ali toda a regalia. Ele foi criado com muito. E agora não tinha. Mas ele precisou estar naquele lugar, mesmo forçado. Nem sempre nós vamos viver alguns propósitos de Deus porque queremos. Às vezes vai ser forçado. Às vezes Deus vai criar a situação. Às vezes tem lugares que vão nos expulsar. Tem pessoas que sairão da nossa vida mesmo a gente lamentando. Mesmo a gente chorando. Moisés precisou deixar o Egito para trás. Não foi porque ele quis, não. A Bíblia deixou bem claro. Foi porque Faraó queria matar ele mesmo. Ele foi ameaçado. E hoje Deus diz para você: estou armando alguns cenários que você pode até não entender. Mas é porque faz parte de um propósito. Declare comigo: tudo que eu vou viver faz parte de um propósito. Eu não posso esquecer. Tudo que eu vou viver faz parte de um propósito. Eu não posso esquecer. Tem pessoas aqui, irmãos, que tem gente que vai se levantar contra você em lugares onde você está, em igreja, em empresa, aonde você mora. E Deus está dizendo: sou eu fechando alguns ciclos. Sou eu fechando algumas portas para que você possa ser preparado para viver o meu propósito. Para que haja a saída de alguns lugares. A saída do Egito foi necessária. E hoje Deus diz para você: a saída de alguns lugares é necessária. Não reclame quando eu fechar portas. Tudo o que aconteceu aqui, irmãos, Deus estava no controle. Hoje Deus diz para você: eu estou no controle. Eu estou te preparando para algo maior. Moisés seria o libertador. Nem ele mesmo estava entendendo o que estava acontecendo na vida dele. De vez em quando nem a gente vai entender algumas mudanças. De vez em quando nem a gente mesmo vai entender porque que Deus permitiu algumas coisas na nossa história. Mas Deus está dizendo: aquieta o teu coração, tudo faz parte de um propósito, Moisés. Eu estou no controle de tudo. Eu estou te protegendo e já preparei tudo para você em Midian. Deus já havia preparado tudo para Moisés em Midian e hoje Deus diz para você: eu já preparei tudo, não tenha medo da minha mudança. Não tenha medo do que eu, o Senhor, farei, porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei como trabalhar e você não tem que entender o que eu faço. Eu sei o que é melhor para a tua vida. Se Moisés ficasse no Egito, ele morreria. Tem lugares, irmãos, que às vezes a gente não quer sair. Tem alianças que a gente não quer quebrar. Tem pessoas que a gente não quer que saia da nossa vida, mas Deus sabe o que é melhor para nossa história. E se a gente ficar insistindo, a gente acaba pagando um alto preço. Qual seria o alto preço de Moisés se ele insistisse em ficar no Egito? A morte. Deus está dizendo: não queira viver o teu próprio propósito. Não queira ficar aonde você quer. Na verdade, não queira mandar na tua própria vida. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu tenho agora, eu vivo pela fé do Filho de Deus. Ou seja, não sou eu quem mando na minha vida. Agora eu entendo que quem manda é Ele. Agora eu ordeno que é Ele quem dá a última palavra. Que é Ele quem diz fica ou sai. Que é Ele quem diz: você vai ficar neste lugar e eu quero você aqui. E eu já preparei tudo. Não se preocupe. Se Deus trouxer mudanças para a tua vida, Ele já preparou tudo. Irmã, se foi uma cidade que eu não conheço ninguém, Ele já preparou tudo. Se foi uma igreja que eu não conheço ninguém, Ele já preparou tudo. Se foi uma empresa que eu não conheço ninguém, Ele já preparou tudo. O Senhor está dizendo para você hoje: já preparei tudo para uma mudança. Eu estou fechando portas. Eu quero que você entenda uma coisa. O faraó queria matar a Moisés.
Mas tudo o que aconteceu foi com a permissão de Deus. Não foi porque Deus perdeu o controle. Não era porque o faraó era mais poderoso do que Deus. Não, irmãos. Tudo fazia parte do plano de Deus. Se está sendo perseguido, está sendo perseguida, portas estão se fechando, tem gente te caluniando, tem gente que já não te olha mais com o mesmo olhar, está se levantando contra você, é permissão de Deus. É Deus dizendo, teu ciclo aqui se encerra, porque eu tenho algo novo para fazer na tua vida. Porque eu tenho um propósito para fazer na tua história e você precisa estar preparado para esse propósito. E você precisa estar preparada para este propósito. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Moisés estava prestes a viver um novo ciclo na história dele. E tem pessoas que estão me ouvindo agora, que Deus vai te fazer viver um novo ciclo. Não queira entender, não se entristeça, só agradeça. Porque Deus sabe o que é melhor para a tua vida. Lá em Midian, a vida de Moisés foi poupada. Lá em Midian, Deus preparou tudo para ele. Hoje Deus diz para você, já preparei tudo. E eu estou livrando a tua vida. Eu estou te escondendo, Moisés. Eu estou te protegendo e Faraó não vai te tocar. Faraó não tocou em Moisés. Hoje Deus diz para você, quem se levanta contra ti não vai tocar em você. Nem o mal vai te suceder, porque eu, o Senhor, te escondo por um tempo. Deus está escondendo pessoas aqui por um tempo, como ele escondeu a Moisés e Midian. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus. Também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Pai, obrigada. Obrigada, meu Senhor, pelo teu livramento. Deus, eu creio que assim como Moisés, ele foi para Midian, o Senhor escondeu, protegeu, guardou. O Senhor está fazendo assim com teu filho. O Senhor está fazendo assim com a tua filha. Grande é o teu livramento para com os teus filhos, porque o Senhor sabe quem é o faraó que quer destruir. Porque o Senhor sabe, Pai, quem são aqueles que querem ver o mal, que são inflamados pelo maligno para tentar destruir os teus planos. Da mesma forma que o faraó não conseguiu frustrar os planos do Senhor na história de Moisés. Da mesma forma que o faraó não tocou na vida dele, eu creio, Pai, que o inimigo não tocará na vida do teu filho, na vida da tua filha, porque o Senhor resolveu os proteger, resolveu os guardar, resolveu os livrar de todo e qualquer mal. E eu creio que o Senhor já preparou tudo para uma mudança na história dos teus filhos. Grande é o livramento. E Deus está dizendo, de repente, não queira entender, de repente acontecerá mudanças na tua vida, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer laços, setas, retaliações, dardos inflamados, obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, eu tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, causa, ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente, ouvindo cada vídeo, cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Hoje Deus diz para você que da mesma forma que ele protegeu a Moisés, ele está te protegendo. A Bíblia diz que Faraó queria matar a Moisés. Você precisa ter bastante cuidado. Quando Deus ele fechar algumas portas, é sinal de que o inimigo quer tocar em você. Quando Deus quebrar algumas alianças, é sinal de que o inimigo
quer tocar em você. Por isso, agradeça até mesmo pelas portas que se fecharem. As portas do Egito se fecharam para Moisés, mas foi para livramento. Deus já tinha preparado algo novo para ele em Midian. Hoje Deus diz para você: já preparei algo novo para você. Agradeça pelas portas que estão se fechando, pois ciclos estão se encerrando e coisas novas Deus está prestes a fazer. Você está sendo preparado. Você está sendo preparada para um propósito. Por isso, você precisa estar aberto e aberta a mudanças que o próprio Deus trará para a sua vida, pois Ele sabe de todas as coisas e Ele traz mudança para livramento, para que os propósitos dele aconteçam na tua vida como Ele designou para a tua história. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe este livramento e esta palavra na sua história, em nome de Jesus Cristo, declare amém.